E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é a minha alimentação em um dia, em torno de 1.500 calorias, sem glúten e sem lactose. Esse vídeo é para incentivar você a criar hábitos saudáveis e fazer as melhores escolhas na sua alimentação. E mostrar pra você que não é tão difícil assim fazer uma alimentação no dia a dia, sem glúten e sem lactose, que é o meu caso. Ah, e não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? Eu não sei pra vocês, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade em relação à alimentação. Então eu tento sempre me organizar para que a minha semana seja mais tranquila possível em relação a isso, organizar as minhas refeições e ter sempre ali um cardápio pronto para saber o que eu posso escolher no meu dia a dia. Para algumas pessoas é mais difícil manter a atividade física, a constância da atividade física, e para outras é manter a alimentação. E para você, me conta aqui nos comentários, o que é mais difícil, a alimentação ou a atividade física? Hoje é quarta-feira, feriado de carnaval, e assim, não tem nada aberto agora na parte da manhã, a academia vai abrir mais tarde, mas mesmo assim eu mantenho a minha alimentação normalmente ao longo do dia e mais tarde eu vou pra academia. Bom, pela manhã eu sempre gosto de tomar um super coffee, que é um café termogênico, tá, gente? Não é o super coffee. Às vezes eu tomo ultra coffee, enfim, é algum café termogênico, porque eu gosto, sempre com uma proteína vegana da Dobro. E aí eu costumo tomar isso de pré-treino quando é um treino ou de musculação ou um treino leve de corrida. Se é um treino muito pesado, eu sei que vai ser um treino assim, extremamente pesado, extremamente longo, eu tomo o PT Nitrato da Dobro, que é um suplemento à base de carboidrato, nitrato, natural, com cafeína, para poder dar um gás aí no treino. Ou então um gel de carboidrato, que também, gente, isso aqui é carboidrato, tá? Então é a mesma coisa, por exemplo, se você comesse uma banana antes de treinar, porém eu prefiro um pré-treino líquido por ser mais fácil de digestão. Não é sempre que eu tomo isso aqui de manhã, justamente quando eu vou fazer os treinos mais longos ou uma prova, tá? Às vezes eu vou fazer um treino longo, mas não é um treino que eu vou me esforçar tanto, que vai ser um treino tão pesado, então eu não tomo. Tomo só um super coffee e uma proteína vegana. Mas quando é um treino mais pesado, mais puxado, eu tomo um beta-nitrato ou um gel de carboidrato. Deixa eu mostrar pra vocês, essa daqui é a minha alimentação, tá? Então aqui eu tenho todo o meu cardápio, tabela de substituições que eu posso utilizar na quantidade de café da manhã, por exemplo. Eu quero substituir o morango por outra fruta. Tenho outra opção de café da manhã também, se eu quiser comer uma coisa diferente, ó, peito de frango cozido sem pele. E uma outra opção, são 3 opções de café da manhã para poder comer, se eu quiser. Um ovo de galinha, proteína, farelo de aveia. Isso aqui são substituições que eu posso estar fazendo de café da manhã. A minha dieta hoje é montada por um nutricionista. A minha intenção é perder peso. Tô com 54,500. Então eu quero perder em torno de uns 2 quilos por aí. Quem acha que é simples, tá enganado, porque é muito difícil, principalmente pra mim, né, que já não tenho, assim, tanta oscilação em relação ao peso. Então, quando eu quero perder 1 quilo, 2 quilos, gente, pra mim é muito difícil. Eu tenho que estar muito certinha, muito regrada ali. Eu já perdi 1 quilo com essa dieta, eu tava com 55,500, então eu já perdi 1 quilo. E da mesma forma que pode ser difícil pra você, é difícil pra outras pessoas também, tá? Então não compare. Não fique se comparando. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma rotina, um metabolismo. Enfim, gente, a intenção aqui é mostrar a vida real pra vocês, que da mesma forma que eu sei que vocês têm dificuldade, eu também tenho. Bom, gente, de café da manhã, como eu mostrei pra vocês, eu tenho 3 opções. E eu vou pegar a terceira opção. Só que a terceira opção também eu vou fazer uma modificada. Então, eu tenho ali ovo, banana, proteína vegana e aveia. Só que ao invés de comer aveia, eu vou comer pão sem glúten, que é esse pãozinho aqui, ó. Eu geralmente compro de uma moça que vende aqui na cidade. Então, é um pãozinho sem glúten, mas eu também, se eu precisar, eu compro no supermercado aquele pão já que já vem fatiado. E aí a aveia eu vou trocar pelo pão sem glúten. E a quantidade, por exemplo, de aveia, eu deveria comer 20 gramas e o pão sem glúten 50. Então, eu vou comer 50 gramas desse pãozinho aqui.
Uma das coisas que eu vejo que mais me atrapalha em relação à alimentação é não prestar atenção naquilo que eu tô comendo. E essa questão de não prestar atenção, tá comendo ou mexendo no celular, ou assistindo uma televisão, mexendo no computador, trabalhando no caso, aí parece que tem aquela sensação de que a comida não me satisfez como eu queria. Então, uma das coisas que eu tô tentando fazer, mudar, é, por exemplo, vou tomar o café da manhã, evito de ficar no celular, evito de ficar no computador. Tento comer mais devagar, porque assim, né, quando você começa a não prestar atenção naquilo que você tá comendo, você come rápido. E isso pode fazer mal pra você, pode fazer mal pra sua digestão. É uma dica também pra você aí que tá tentando melhorar alguns hábitos, começar a prestar mais atenção naquilo que você tá comendo e tentar comer mais devagar, que vai te ajudar na sua saciedade ao longo do dia. Hora do almoço, e uma das coisas que facilita pra mim pra fazer o almoço durante a semana é ter as refeições já todas organizadas e preparadas. Eu fiz um vídeo recentemente, o último vídeo que eu fiz, eu mostrando como eu tava preparando a minha alimentação, das coisas que eu comprei, principalmente hortifruti, legumes, vegetais, pra consumir durante a semana. Aqui, ó, esse é o cardápio da minha alimentação da hora do almoço. Então eu posso colocar sementes de chias, folhas verdes, arroz branco cozido. Tem as substituições do arroz branco, ó, macarrão. Eu vou usar hoje batata inglesa, que tá ali, ó, 312 gramas. E substituições também da proteína. Isso aqui é tudo que eu já tenho preparado, lavado, pronto pra poder comer. Aqui, ó, purê de batata, os legumes que eu cozinhei esses dias, folhas pra poder consumir. Tô fazendo esse frango aqui, um frango que tá moído, ó, vou consumir aos poucos. Não gosto de deixar ele pronto, porque eu acho que não fica com gosto bom, então eu faço na hora mesmo. Ó, e nesse prato a gente vai ter 312 gramas de purê de batata, folhas à vontade, legumes em torno de 80 gramas e 125 gramas de frango moído. Gente, o frango moído é só pedir no açougue que eles fazem dessa forma pra vocês. Dá pra fazer bolinho ou deixar assim soltinho também. Almoço e jantar pra mim são os mais difíceis. Se toda vez eu tiver que ficar pensando no que eu vou comer nesses horários, ou tiver que parar pra fazer alguma coisa, eu vou acabar fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Então eu prefiro já deixar tudo pronto, organizado, pra facilitar no meu dia a dia. É uma dica pra vocês, gente. Organização. Um dia na semana que você pegar 1, 2 horas pra preparar todos os seus alimentos e deixar eles já prontos, vai facilitar muito nessa rotina. Voltando da academia, bem cansada. Hoje o treino foi puxado. E um tiquinho que a gente sai da rotina, a gente já sente. O Thiago ali tá bem. Fiz o treino dele hoje. Hoje a gente tá no horário de herdeiro, 3 horas da tarde. Ó, voltei da academia e esse daqui é o meu lanche da tarde. Tem as substituições aqui, por exemplo, substituição de aveia eu posso usar granola, substituição das frutas, como no café da manhã. E essa aqui é a segunda opção de lanche que eu tenho, que é ovo de galinha, aveia em flocos, cacau em pó, banana e proteína vegana. E também tem as substituições que eu posso fazer. Antes também de jantar, eu posso comer uma porção de frutas. Então, eu já vou juntar esse lanche aqui das 18 horas junto com o lanche da tarde, porque até umas 7 horas é o jantar que eu faço. Só que com esses ingredientes aqui, gente, dá pra fazer panqueca, dá pra fazer bolinho, dá pra fazer separado, tipo ovo com aveia em flocos, como se fosse uma farofinha, a banana separada, picada junto com o ovo, ou então um shake de proteína vegana com banana, dá pra fazer várias substituições. E aí, de café da tarde, eu vou fazer um ovo com farelo de aveia, vai ficar tipo uma farofinha, mais uma porção de fruta, que vai ser mamão, e a proteína vegana para tomar.
Sabe, eu acho. Eu sou o próximo Masterchef. Bom, algumas considerações sobre as minhas refeições sem glúten. Primeiro, eu não posso consumir nada com glúten por conta da minha alergia ao glúten e também não posso consumir nada de proteína do leite. E no caso, até os produtos zero lactose me afetam, então eu teria que consumir produtos veganos. Outra coisa, tenho que ficar muito atenta aos rótulos das coisas, porque tem coisa que a gente acha que não tem glúten, quando vai ver tem glúten. E aí, a aveia é um exemplo disso. Eu sempre opto por aveia sem glúten. Tá escrito no rótulo, aveia sem glúten, porque até então, pra mim, a aveia não tinha glúten. Mas há sim glúten na aveia. Se você olhar os rótulos, você vai ver, inclusive, a aveia sem glúten. Ela é um pouquinho mais cara por conta disso. Às vezes, é muito difícil da gente achar produtos sem glúten. Mas aí existem alguns produtos que podem ajudar. Por exemplo, a tapioca, muita gente acha que ela tem glúten por ser branca, mas não, ela não tem glúten, ela é feita de farinha de mandioca. O glúten, gente, é tudo aquilo que tem trigo, é somente trigo. Farinha de arroz não tem glúten, não é porque ele é branco que ele tem glúten. Inclusive, uma vez eu fui num restaurante japonês, perguntei pra moça se tinha alguma coisa sem glúten, que geralmente eles empanam, né, faz aqueles empanados lá, enfim. E aí a moça falou pra mim assim, não, mas tudo aqui tem arroz. Eu falei, moça, arroz não tem glúten. Eu expliquei pra ela que arroz não tem glúten, que o glúten vem do trigo. E é isso, muita gente às vezes confunde as coisas, né? Uma vez eu também fui numa festa, cheguei pra moça e perguntei assim, tem glúten nas coisas que ela tava servindo, né? Aí eu perguntei, moça, tem glúten? Aí ela falou assim, é vegano. Então ainda há uma dificuldade das pessoas entenderem, associar o que tem glúten, o que não tem glúten. É um pouco complicado, que ainda é algo muito novo. Mas a gente vai adaptando da melhor forma que dá. E outra coisa que eu falo é que se você suspeita de que o glúten ou a proteína do leite pode estar te fazendo mal e você não tem condição de pagar pelos tratamentos e pelos exames que é pedido, se você não tem condição de fazer esses exames, corta durante um mês o glúten e o leite. Se você sentir uma melhora em alguma coisa no seu dia a dia, no estilo de vida que você está levando, à sua disposição, opta então por alimentos que não tenham glúten, né? Você encontra aí pão sem glúten, aveia sem glúten, a tapioca é uma boa opção. Você pode optar por frutas, batata doce de manhã, mandioca de manhã. Tem gente que consegue comer essas coisas. Enfim, macarrão sem glúten. Eu tenho macarrão sem glúten, vou fazer aqui agora à noite. Macarrão sem glúten já não é tão caro quanto antes, né? Tem algumas opções de macarrão sem glúten que são baratos. Enfim, gente, dá pra substituir, dá pra levar uma vida sem o glúten e sem a proteína do leite. Eu achei que ia ser muito difícil, mas estou conseguindo. Bom, são quase 7 horas da noite, vou preparar nossa última refeição do dia, que é o nosso jantar. Se você tá comigo até aqui, já aproveita, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E pra quem não sabe, existe a opção de macarrão sem glúten também, ó. Bem, inclusive, não é tão caro um pacote desse de macarrão, tava o mesmo preço do pacote de macarrão normal, em torno de R$6. E aí eu sempre deixo bastante aqui na despensa, que é uma coisa muito prática de se fazer. A textura é diferente porque ele é feito com farinha de arroz. Esse daqui é o meu cardápio de jantar. Tem aqui legumes refogados, inclusive, ó, uma observação, exceto batatas, grãos e cereais, que já entra na parte de carboidratos. Semente de chia, que eu posso adicionar nos legumes. Eu não tô adicionando semente de chia, gente, porque eu não tenho semente de chia. E aqui ele coloca as quantidades, ó. Folhas, arroz branco e peito de frango. O peito de frango eu vou fazer o frango moído mesmo, que eu tinha na geladeira, que eu já tenho na geladeira. E aí as opções de carboidrato aqui, que é o arroz cozido branco, eu vou substituir pelo macarrão cozido, que é a mesma quantidade, é o macarrão cozido, tá vendo aqui? E de sobremesa eu posso comer 15 gramas de chocolate, e aí eu opto por um chocolate vegano. E aí eu comprei esse daqui, ó, que é o Zero Milk, 70% cacau, ele é vegano, então ele não tem nada de lactose e também não tem glúten. E 15 gramas de chocolate dá essa quantidade aqui, ó, 4 tabletes. Eu mostrei pra vocês que eu comprei esse molho aqui na última compra. Ele é um molho que quando você vai ver a quantidade de ingredientes que tem, ó, só tem tomate, tá vendo? Então, assim, ele é o mais natural que eu achei, então eu comprei 2 dele. Os outros você vê que tem vários outros ingredientes, tem açúcar, enfim, tem muita coisa. Então, quando você for olhar um molho de tomate, olha sempre o que tem menos ingredientes.